Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, Eclesiastes 7, né? Pode beber, ué. Se mais alguém quiser café, não vou distribuir todo mundo. Mas é um papo de amigos. Se nós somos amigos, pode beber. Eu vou beber um pouquinho aqui. Tá do jeito que você gosta, porque foi você que fez, né? Eclesiastes 7, e Eclesiastes é um dos livros, um dos livros alegóricos, ou um dos livros poéticos, né, da Bíblia. E Eclesiastes é um livro muito pouco lido, né, nas igrejas, vamos dizer assim, no geral, mas é um livro muito rico, e é um livro... E eu gosto de olhar a Bíblia na perspectiva da vida, porque se você olhar a Bíblia como um livro apenas, um livro espiritual, apenas... que ele é um livro espiritual, mas se você olhar na perspectiva espiritual e não trouxer lições para a vida, ele se torna, como se você estivesse ouvindo, tem aquelas notícias que não mudam em nada a nossa vida, você quer ver? Quando você liga o rádio de manhã e está indo trabalhar, ou no seu Walkman, não existe mais Walkman, né? É que eu sou velho. No seu celular, no seu carro, você é taxista, não é, Júlio? É isso mesmo? Liga lá, que rádio que você gosta de ouvir? Bandeirantes, me ajuda aí, me ajuda a pregar essa noite. Liga na Bandeirantes, e aí eles falam assim: a Bolsa de Valores subiu 2 pontos percentuais. Isso mudou alguma coisa na sua vida? Você entendeu? A Bolsa de Valores caiu 2 pontos percentuais. Mudou alguma coisa na sua vida? Então, se você lê a Bíblia na perspectiva apenas espiritual, muitas vezes você não consegue trazer para a sua vida as lições que ela tem. A Bíblia é um livro que fala sobre, quer ver, ó? Pai da fé, quem é? Quem é pai da fé? Olha, se você olhar, se você ler a história de Abraão na ótica humana, você nunca mais fala que Abraão é pai da fé. Abraão deu origem a um dos maiores problemas da história da humanidade. Mas ele é considerado o pai da fé. Abraão é considerado, Davi é considerado o homem. Ele causou um dos maiores problemas de Israel. Causou um problema terrível na família dele. Foi um homem, não vou contar a história dele, mas todo mundo conhece. Se a gente for trazer apenas por uma perspectiva humana, a gente não vai ler o livro de Salmos nunca mais. Então a Bíblia é um livro humano, um livro de Deus para os homens, para trazê-los uma humanidade que muitas vezes a gente, muitas vezes o crente, muitas vezes aquela pessoa que vai na igreja, ele se esquece que ele é humano. Ele se esquece que ele precisa entender essa humanidade para se conectar a Deus. Você quer ver? Um texto maravilhoso. Amar a Deus sobre... E ao próximo como a ti mesmo. O que ele está dizendo assim? O que ele está dizendo aí? Que se você não se ama, você não consegue amar ninguém. É por isso que tem gente que não consegue se relacionar com as pessoas, porque não aprendeu a se amar. Não aprendeu a olhar para si mesmo. Não aprendeu. Minha mulher fala que eu sou um pouco narcisista. Que às vezes ela passa assim no box, no banheiro assim, em volta, e eu estou no espelho, me admirando assim, falando: você é bonito, rapaz. Ela fala: meu Deus do céu. Senhor amado. Ela fala: por quê? Porque se eu não me gostar, se eu não olhar e falar assim: você é uma bênção.
Faz isso. Olha no espelho e fala assim: você é uma bênção. Não fique esperando ninguém te falar que você é uma bênção, porque você é uma bênção. Mas se que você não disser para você que você é uma bênção, entendeu? Ó, aquela barba branca abençoada ali, ó. Dá uma olhada. Olha ali, do Renatão. Você tem que olhar e se amar, você tem que olhar. Então a Bíblia é um livro que fala sobre homens. Você quer ver? Quem são os patriarcas? Abraão. Rapaz, lê a história desses homens para você ver. Você fala assim: não é possível não. Não quero não. Entendeu? Mas é. Eles são os patriarcas. A história deles é uma história humana, uma história da humanidade. E esse livro de Eclesiastes é um livro atribuído a um homem, a um dos homens mais relevantes na história de Israel, mais relevantes na história bíblica. A Bíblia fala que Davi, Deus não deixou Davi construir o templo. Falou: Davi, ó, você foi, apesar de eu gostar muito de você, Deus disse para Davi: apesar de eu gostar muito de você, não é você que vai construir o templo, não. Apesar de eu gostar muito de você, você tem sangue nas mãos. Você fez um montão de coisa que... o porquê? E esses dias eu conversando com tem um rapaz lá na empresa que ele é muito culto, assim, ele gosta, né, gosta muito de ouvir as coisas, mas ele não gosta muito de ouvir a Bíblia. Mas só que eu falo da Bíblia com ele de uma forma que ele fala: rapaz, eu gosto de conversar com você. Ele não vai na igreja, mas se um dia ele for, ele vai ficar ouvindo as pessoas falar como se se ele tivesse me ouvindo, porque eu agacho, ele é vendedor, eu agacho assim, ó, fico 3 minutos com ele, ele sai, ele fica apavorado quando eu saio de lá. Ele fala: rapaz, você precisa voltar aqui. Por quê? Porque eu trato a Bíblia de uma forma humana, para que a gente conheça Deus. Primeiro a gente precisa conhecer os humanos. Você entende isso? Quando a gente conhece os humanos, a gente conhece mais a Deus. Então quer dizer que eu não preciso orar? Claro que você precisa orar, porque quanto mais perto de Deus você está, mais humano você se torna. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez. Quer dizer o quê? Que ele precisou se tornar carne para que eu e você entendêssemos a glória, a salvação, a vida eterna, a graça. Mas antes ele se fez carne, porque se lá do céu ele dissesse assim: ó, vocês precisam de salvação, ninguém ia entender nada. Então ele precisou andar entre nós, para que nós nos aproximássemos dele. E agora nos aproximamos dele, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém ou não amém? Então, na perspectiva da humanidade, esse livro aqui é atribuído a Salomão, filho de Davi, que é também considerado um dos maiores reis de Israel, e um homem sábio. Se tomar um café, senão ele vai esfriar, né? Também considerado um homem sábio. Estevão, faz favor, pega um guardanapo lá para mim, embaixo. E aí, eu quero ler um pouquinho da história dele rapidamente aqui, para a gente discorrer um pedacinho de Eclesiastes 7. É um pouquinho da história de Salomão. O narrador deste livro, que é Salomão, dá a entender o que é o rei Salomão. Então, no livro de Eclesiastes, Salomão já é um homem
idoso, né? Porque eu acredito que ao longo da vida dele ele vem escrevendo, mas ele aqui denota ser um homem idoso, porque quanto mais velho, quanto mais idade você tem, mais sábio você se torna, porque a molecada acha que sabe tudo, né? Seus filhos, quem tem filho adolescente aí? Não acha que sabe tudo? Aí, aqui, ó. Quantos anos você tem? 17, aqui, ó. Tem um de 14. Acha que sabe tudo. Pai, que é isso, pai? Você não está ligado, não. Você não está ligado, não. Você não está ligado, não, pai. Entendeu? Então, a molecada acha que sabe tudo. Mas você que já viveu um pouquinho mais, é seu filho? Você que já viveu um pouquinho mais que ele sabe tudo? Sabe o caminho das pedras ou não? Você fala assim, não faz, não vai. Não, pai. Então vai. Então faz. Então aqui, ó. Fabulosamente rico. Então, se Salomão tivesse sentado aqui, vamos colocar aqui, ó. O Nini é o Salomão. Tá? Então, vou falar do Nini aqui. O homem fabulosamente rico, até a sua décima geração, internacionalmente famoso. Essa parte aqui, você pula, mas eu vou falar. Essa parte aqui, né, não leva não. Com centenas de mulheres em seu harém. Ela não está aqui, irmãs, não fala nada para a esposa do Nini, não. Tá? É só uma representação. Ele agora é um senhor de idade que percebe como foi pequeno em seu sucesso quando vê a morte se aproximando. Após o imenso trabalho que teve para construir o seu império, teria de deixá-lo para o seu filho. E não sei se vocês sabem, mas 90% das fortunas deixadas de pai para filho são absurdamente dissipadas pelos seus filhos, porque os seus filhos não aprenderam o valor daquele dinheiro que foi deixado, daquela fortuna que foi deixada para ele, não aprendeu a administrar, não aprendeu Então o filho quer gastar, o filho quer fazer, por quê? Porque o pai provavelmente passou muito tempo construindo algo e passou muito pouco tempo construindo a identidade do seu filho. Então agora a fortuna deixada para o seu filho, o filho fala, eu vou fazer tudo que meu pai não fez, vou gastar, vou detonar. Então agora Salomão percebe que ele tem que deixar tudo que ele construiu para o seu filho. Um homem moralmente fraco, moralmente destruído, desrespeitado por muitas pessoas. E as 10 tribos do norte não escondiam o fato de que não confiavam no seu filho para ser deixado como rei. E não precisavam da inteligência de Salomão para ver que logo o país entraria em colapso. Então aqui Salomão ele se vê numa incógnita. Ele fala assim, vou morrer logo, meu filho vai ficar no trono, mas tudo que eu construí parece que vai por água abaixo. Então, a primeira lição que a gente tira aqui: continue construindo, continue plantando, continue, mas você que ainda tem filhos de pouca idade, cuidado, gaste tempo, invista, não gaste, invista neles, conversa. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 6, de dia, de noite, assentado, jantando, almoçando, qualquer hora, converse com eles. Hoje a gente
Eu saí com meus filhos e minha esposa, fui lá em Santana, ver um sofá lá. Minha esposa queria, viu na internet o sofá. A hora que eu cheguei lá, vi o preço do sofá. Eu queria ir embora de lá, rapidinho. Queria ir embora de lá, Isaías. Queria ir embora de lá. Até sentei nos sofás lá. Sofás assim, abençoados. Aleluia. Eu quero, Deus, eu recebo esse sofá na minha vida. Porque tinha um pessoal que falava assim, tudo que você quer, você põe a mão e fala assim, um dia eu vou ter, agora eu não posso. Aí você tira a mão. Ou se for um carro, você põe o pé assim na roda dele e fala assim, um dia eu vou ter, agora eu não posso. Entendeu? Mas acabei saindo de lá com o sofá comprado. Eu querendo sair da loja, minha esposa, não, vem cá, vem olhar o outro que é mais barato. Aí eu falei assim, não, se é para comprar o mais barato, aí o cara assim, não, esse aqui tem molas ensacadas. Eu falei, meu Deus. Mas esse aqui tem, além de ter molas ensacadas, ele tem molas duplas. Rapaz, eu falei, você está querendo me enganar? Ele falou, não. Eu falei, você é vendedor mesmo, hein? Você é vendedor. Quem é vendedor aqui? Quem é vendedor aqui? Não, tem mais vendedor aqui. Ô, Amâncio. Que é isso, rapaz? Levanta a mão, você é vendedor. Vendedor, ó, eu sei, ó. Né? Tem que falar, tem que explicar. E se o cara falar assim, não, eu não quero hoje, fala assim, eu vou te mostrar mais um benefício. Entendeu? Acabei saindo de lá com o sofá. E assim, eu peço para os irmãos que orem por mim para poder pagar. Amém? Alguém, por favor, já que nós estamos num papo de amigos, Eclesiastes 7, eu vou pedir para você ler o versículo 29. Versículo 29, Eclesiastes 7. Leia para mim, por favor, em alto e bom som, o versículo 29. Alguém pode ler para nós? Deus fez o homem justo, eles foram em busca de muitas. Há alguma outra versão aí que fala diferente? Lê aí. Como que é? Deus fez o homem reto e ele buscou muitas invenções. Tem mais alguma Bíblia que diz alguma coisa diferente? Como é que é? Então, olha, é o seguinte, Deus constrói o jardim, constrói os animais e fala assim, ó, você pode comer de tudo, pode fazer o que você quiser aqui, ó. Repita comigo, trabalho não é castigo. Então, quando você se levantar de manhã, viu? Você levantar de manhã para trabalhar, não fala assim, nunca diga esta palavra, ai, que castigo, isso é um castigo de Deus. Não é, não é verdade. Trabalho não é castigo, diga comigo, trabalho é cuidado, é responsabilidade, apenas isso, entendeu? E aí Deus faz tudo, coloca lá o jardim, coloca os animais, fala assim, ó, você pode comer de tudo. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus coloca o homem para cuidar de tudo que ele fez. Veja bem, eu tenho um livro em casa de sabedoria que era do meu sogro. Na verdade, eu fiquei com quase todos os livros do meu sogro quando ele faleceu. Meu sogro tinha uma enciclopédia enorme lá, com muita coisa boa. Tanto que, quando eu comecei a namorar minha esposa, eu ia lá 2 vezes por semana. Uma vez por semana, que era a segunda que eu passava lá, eu saía do trabalho, que era ali pertinho, passava lá,
E ao invés de, né, namorar, assim, beijar, abraçar, o nosso namoro era assim, eu falava para ela, pega um caderno, e ela ia me ajudar a preparar a mensagem de terça-feira, que eu ia pregar no culto de oração. Então, eu não tinha isso em casa. Meu pai tinha poucos livros, né? Meu pai é pastor também, mas meu sogro tinha um arsenal. Então, eu ficava doido com aquilo lá. Eu pegava aquele monte de livro, as enciclopédias do meu sogro, falava para a Esther, amor, me ajuda a preparar a mensagem de amanhã. E ela me ajudava, entendeu? Então, isso foi importante para mim. Tá? Isso foi importante para mim. E aí foi nessa época que eu entendi que trabalho não é castigo. Né? Em um dos livros de sabedoria que meu sogro tem lá, que está lá em casa até hoje, é um livro do Mike Murdock, que ele diz assim, nós fomos criados para resolver problema. Então, Deus cria um problema, porque a terra, né? Deus criou a terra, não foi para ele cuidar. Então, Deus criou um problema e falou, ô Adão, você resolve aí, você cuida desse problema. Repita comigo, eu nasci para resolver problema. Se você entender isso, você vai viver a vida mais leve. Você nunca mais vai dizer assim, ó, eu tenho que descascar esse pepino, uns dão o nome de pepino, outros de abacaxi, não é? Essa bucha, você nunca mais vai dizer isso, porque você vai dizer assim, a hora que vier um problemão para você resolver, você vai falar assim, foi para isso que eu nasci, foi para isso que Deus me criou. Deus criou você para resolver problema, Deus criou você, Deus me criou para resolver bucha, para descascar abacaxi, porque como bucha não se descasca, né? Bucha não dá para descascar, né? Tem casca na bucha? Tem casca? Tem casca, é verdade, ela vem com uma casca assim, é verdade, ela é igual o milho, né? É verdade, tem casca na bucha, para descascar a bucha. Entendeu? Então, leve a vida mais leve, viva a vida mais leve, entenda que você foi, e assim, ó, os problemas que você tem que resolver é você. Vou dizer de novo, os problemas que você tem que resolver é você mesmo, não é sua esposa, não é seu filho, não é aquele seu companheiro que trabalha com você, não é o pastor. Os problemas que você tem que resolver, você pode até buscar ajuda, mas quem tem que resolver é você. Esse papo de amigo não está... Fala aí um pouco, Nini. Fala alguma coisa, Nini. Porque o pessoal não está muito contente. Estou falando de bucha, de problema. Nasci para resolver problema. Não sei o quê, mas é verdade. É a verdade. Nesse livro aqui, ó, de Cantares, de Eclesiastes, está falando um pouco disso. Está falando do que eu nasci para ser. E Salomão, ele escreve, quando ele já tem uma certa idade, ele escreve olhando para o seu passado e projetando o seu futuro. Então, assim, eu pergunto para você assim, eu não sei quantos anos você tem, eu tenho 42. Eu acho que nessa pegada que eu eu acho que nos 84 eu chego. Eu acho que eu vou viver mais o mesmo tanto de anos que eu já vivi até aqui. Eu não sei quantos anos você acha que você quer viver, eu não sei. Você acha que você vai viver o dobro ainda, ou não? Eu falo assim, minha esposa, domingo de manhã, ou outro dia, eu costumo pegar os dias que eu não tenho compromisso, assim, ou domingo à tarde, eu costumo ir para a sauna, né? Não sei quem gosta de sauna, mas eu chego lá, no clube onde eu sou sócio lá, a sauna está seca, está 70 graus. Eu entro lá, eu tomo uma ducha gelada, entro lá, vou no terceiro nível, deito, falo assim, agora aqui eu vou orar. Quantas vezes eu fiquei lá sozinho, orando,
Deus falando comigo lá dentro da... 70 graus, Nini. 70 graus, entendeu? Nessa pegada, eu vou chegar aos 84 com a pele igualzinha. Né? Tomando sauna toda uma vez por semana. Minha mulher fala assim, vai para o seu dia da beleza, vai. Eu falei, eu vou, amor, eu vou. Já preparo minhas coisas um dia antes. Não sei quanto tempo que você acha que você vai viver, mas pense, se você levar a vida um pouco mais leve, você vai viver melhor. Você já descascou muito abacaxi, já resolveu muita bucha, já descascou muito pepino, e às vezes a gente se cansa das buchas, dos pepinos, só que é o seguinte, é igual, quem tem pai, quem é pai de filho que já casou? Levanta a mão. Quem tem filhos que já casaram aqui? Aí você fala assim, agora meu filho casou, resolveu. É assim? Pai e mãe não é para sempre, mas filho... Aí daqui a pouco chega o filho. Fala, pai, eu preciso do dinheiro aí. A filha chega e fala, pai, me ajuda. Mas quando você acha que os problemas todos estão resolvidos, na verdade não. Deus cria, aí Deus coloca o homem lá. Deus cria a mulher, porque o homem olha assim e fala assim, tem uma coisa errada. Todo mundo tem um companheiro e eu não tenho. Aí Deus fala assim, vou resolver um problema. Vou resolver um problema. Adão dorme, Deus vai lá, pega uma costela. Aí fala, Adão, daqui Adão acorda e fala assim, aleluia, glória a Deus. Aí ele fala, agora, esse é o osso do meu osso e, como que é? Carne da minha carne. Carne da minha carne. Aleluia. Aí Adão fala, agora está tudo legal, agora está tudo comendo. Aí o que acontece? O que acontece? Problema. As mulheres não são problemas não, irmãos, viu? Não vai chegar em casa. Já falei aqui que o Nini é o Salomão, e que Salomão tinha 1000 mulheres. Aí, agora falando que mulher não é problema. Mulheres são uma bênção, amém ou não amém, homens? A Bíblia diz, o Salomão disse que quem achou uma mulher sábia, achou o quê? Achou o quê? Um tesouro. Um tesouro. Fala assim, a minha mulher é o meu maior tesouro. Não são seus filhos não, viu? É sua mulher. Você lava a sua cueca? Tem gente que lava, eu sei, né? No chuveiro assim, ó. Mas as cuecas de freada, quem lava é sua mulher. Ah, mas quem é que não tem? Se tiver alguém que não tem aqui, pode falar. Eu não tenho, minhas cuecas são todas limpinhas. Então, aí. Depois de lavá-la, né? Depois de lavada, né? Faz comida para você. Algumas delas trabalham fora e ainda tem que cuidar de você. Então, seu maior tesouro não são os seus filhos, é a sua esposa. E Salomão, de esposa, ele entendia, hein? Que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. De mulher ele entendia. Se tem uma coisa que Salomão entendia, era de dinheiro. Porque o que é entender de dinheiro para você? Fala aí, vai passando o microfone. O que é entender de dinheiro? Saber administrar. Administração. Administração. Saber entender de dinheiro é mais do que administrar, é multiplicar dinheiro. Se tem uma coisa que Salomão sabia, era multiplicar dinheiro.
Salomão construiu um dos maiores portos da sua época, e fazia, tanto que a Bíblia fala, né, que a rainha de Sabá veio lá do outro lado do mundo para saber. O trono de Salomão era de ouro maciço. As taças de Salomão eram todas revestidas de ouro. A riqueza de Salomão foi tamanha que os reis e rainhas vinham de longe para saber como que esse cara faz para multiplicar tanto dinheiro assim. Então, mais do que administrar, porque administrar às vezes é você só guardar e saber cuidar daquilo que você ganha, mas saber multiplicar. Hoje no carro, eu converso com meus filhos muito sobre dinheiro. Hoje no carro eu estava falando para eles, eu falo assim, ó, vocês não precisam aprender muita coisa na matemática, mas aprenda a conta de multiplicação. Se você souber fazer o 1 virar 2, já aprendeu tudo. Aí tinha um cara vendendo água no farol. Eu falei assim, ó, se esse cara pagou R$1,50 nessa garrafa e está vendendo por 3, ele tem 100%. Onde é que você ganha 100% numa coisa? Investe o seu dinheiro em ações para você ver se você ganha 100%. Você vai ganhar 1%, 1,5%. Investe lá no Tesouro Direto, investe lá no Nubank, deixa o seu dinheiro lá no Nubank, lá que rende 100% do CDI, que hoje está 11,65 ao ano, né? Ao ano, né? Isso? 11,65 ao ano. Investe lá no Tesouro Direto, que está 11,75 ao ano. Você vai ganhar menos de 1% ao ano. Agora, se você comprar uma garrafa de água e vender por 1 e vender por 2, você ganha 100%. Entendeu? Então, Salomão, era esse cara, que ele sabia como administrar, mas ele sabia multiplicar. Então, você pararia, sinceramente, você sentaria para ouvir Salomão falar? Sim ou não? Se ele falasse, se o pastor Rodrigo dissesse assim, ó, vou fazer uma palestra só para falar sobre dinheiro, um curso do Crown, só com quem vai dar é o Salomão, você viria ou não? Você viria ou não? Você pagaria para ouvir Salomão ou não? Claro que pagaria. Esse lugar ia ficar pequeno, ia ter que fazer 30 dias que ia vir gente de outros estados, outros países para ouvir Salomão. Então Salomão, ele é esse cara que sabia falar sobre dinheiro, sabia mexer com dinheiro, mas ele sabia também, além de mexer com dinheiro, ele sabia mexer com gente. Porque, ó, é o seguinte, quem tem uma esposa só e diga assim, eu tenho. Quem tem duas não fala não. Estou brincando. Você dá conta? Você dá conta de uma? Se você que disser que dá, eu paro de falar. Você dá conta de uma? Quem é que dá conta de uma? Ninguém dá. A gente não dá conta de uma. Tem gente, quem tem mais de 30 anos de casado aqui? 40. Dá conta? Dá conta de saber tudo? Tem dia que você fala, eu não sei. Eu nunca vi minha mulher fazer isso. Não tem isso aí? Eu nunca vi minha mulher... Não tem isso aí? Está 40 anos de casado, não é? Você olha assim e fala assim, não. Essa mulher está moderna demais. Por quê? Porque a gente está conhecendo todo dia. Eu fiz 18 anos agora de casado. Eu falo, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me ajuda porque minha esposa é meu maior tesouro. Eu quero aprendê-la. Eu me lembro que antes de casar, eu tinha um grupo de amigos lá na Assembleia de Deus, quando eu era adolescente, e a gente cultivou essa amizade depois que eu saí de lá, com 18 anos,
E quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu ganhei um livro de uma amiga irmã, que assim, a gente ficava sempre, fomos companheiros de ministério de adolescentes, os irmãos dela. E ela me deu um livro que ela foi com o namorado dela num evento e viu um livro lá, falou assim, eu vou levar esse livro e vou dar presente para o Tony, que começou a namorar. É um livro, eu não me lembro o nome do autor agora, é um livro que chama-se O Sexo Começa na Cozinha. E ela me deu esse livro, eu estava noivo da minha esposa, e a gente leu esse livro juntos. Foi uma das maiores, foi o melhor presente que eu ganhei enquanto eu estava noivo. Porque aquilo nos fez crescer como noivos e entender algumas coisas muito antes de casar. Entendeu? E todo casal de namorado deveria ler algum livro, deveria ter. Eu sei que desculpa. Giba tem um ministério de casais e tem um ministério com jovens casais também. Então, os jovens deveriam ler. Os homens deveriam ler mais sobre mulheres. Às vezes, o irmão falou que às vezes na hora do almoço sai para orar, né, e tal. Eu gosto de ter o meu canto lá de oração também, mas às vezes eu oro, às vezes eu durmo, às vezes eu leio, e às vezes eu pego uma matéria sobre mulheres e vou ler, porque eu quero conhecer mais a minha mulher, conhecer mais a minha esposa. Saber mais sobre as coisas, as novas tendências, porque na verdade as novas não são novas, irmãos. Mulher, que é mulher, sempre é mulher e sempre foi mulher, sim ou não? Mulher gosta de coisa boa, não é? Mulher gosta de se vestir bem, mulher gosta de estar cheirosa, mulher gosta de ir no cabeleireiro, mulher gosta de usar. A Bíblia fala sobre as mulheres, sobre os adornos das mulheres. É isso aí, a mulher gosta. Mulher gosta de jantar fora, mulher gosta de muitas coisas. Então tem coisas que a gente não conhece, que a gente não sabe, então a gente tem que ler. E se tem um cara que conhecia sobre mulher, era Salomão. E depois ele fala assim, ó, aqui no livro de Eclesiastes mesmo, 7, ele fala um negócio aqui, né? Ele fala um negócio interessante, né? Eu descobri uma das piores armadilhas da vida é cair na mão de uma mulher imoral, sedutora, faz o homem de gato e sapato. Ele fala isso aqui. Lê lá, Eclesiastes 7, 26 ao 29. Ele fala assim, faz de gato e sapato do homem, mas aquele que agrada a Deus conseguirá escapar. Agora, se você já casou, você não tem que escapar mais de ninguém. Agora é só aprender a como agradar a sua mulher. Fala assim, eu quero sempre agradar a minha mulher. Fala assim, eu quero. Quer? Quer ou não quer? Porque se você agrada uma mulher, irmão, você vai ser sempre agradado. Mas vamos lá. Não vou demorar, viu, Nini? Que horas são? Vamos lá. 8h30, só mais um pouquinho, tá? Vamos bater esse papo aí. Coloca mais um café aqui para mim. Tá no nosso papo. Não tem um bolo para a gente comer, a gente bate um papo e toma café. Eu vou tomar água antes. Às vezes eu falo 1h30 e esqueço até de tomar água depois. Vamos lá. Então, a gente vai rapidinho. Com base naquele versículo que vocês leram, Deus fez o homem reto, e ele buscou muitas invenções, se complicou, na verdade, porque às vezes a gente se complica. Quem nunca se complicou? Agora, quem já se complicou, levanta a mão. O negócio que era simples, a gente fala assim, não. Eu não vou por aqui. E às vezes a mulher até fala, não vai por aqui, não faz não. A gente fala, não, peraí, porque é o seguinte, Deus me deu autoridade, eu sou cabeça.
Entendeu? Não compro, não compro agora esse carro, não. Eu fiz uma surpresa para minha esposa uma vez, vou contar para vocês. Eu tinha um Escort sapão, quem lembra do sapão? Um Escort L. E o meu patrão, quando eu saí, meu patrão falou, faz o seguinte, eu sei que você vai trabalhar por conta, eu vou te vender esse carro na confiança. Foi no Itaú, lá no computador dele, fez um boleto lá para mim, lá em 36 vezes, falou assim, paga para mim, sem juros, sem nada, esse carro aí, leva. E o carro estava bom, era um carro que estava a gás. E aí eu andei com aquele carro, aí ele falou assim, ó, se você não conseguir muito serviço, vem, que eu te dou, olha o que ele fez para mim. Ele falou assim, eu te dou alguns serviços para você ir me pagando, descontando na parcela do carro. Eu falei, Jesus, só Jesus. E o carro, você lembra desse carro, Estevão? O Estevão era bem pequenininho, né? Um pouquinho antes deles nascerem, depois que eles nasceram também. Bom, andei com esse carro muito tempo, faltavam 10 parcelas para eu pagar. Estava quase pago o carro, um carro a gás. Eu colocava lá, eu lembro que eu abastecia o carro, colocava R$5 de gás e andava o dia inteiro, fazendo manutenção, né, de informática e tal, andava o dia inteiro. Comecei a trabalhar na Siemens, né, meu salário, né, ó, aleluia, glória a Deus. Nem meu pastor acreditou, o meu pastor que devia de me incentivar, olhou assim, eu levei o meu olerite, o meu contrato para ele, tal, para ele orar. Falei, pastor, arrumei um emprego assim, eu era pastor auxiliar, né, dele. Ele olhou assim, tipo assim, você vai ganhar tudo isso? Eu tipo, ó, tipo assim, você não tem condições, né? Ele me desmereceu. Eu fui lá para ele orar, irmão. Ele falou, em outras palavras, ele disse assim, você não tem condição de ganhar isso. Aí eu quase falei para ele, não precisa mais orar não, pastor. Mas eu deixei ele orar. No fundo eu falava assim, Deus, se essa oração for para eu ganhar menos, repreende. Comecei a ganhar mais e tal. Aí quando você começa a ganhar mais, o que geralmente todo mundo faz? Como que é? Fui lá, contratei um convênio que era o dobro do meu. Olha aí. Falei, eu vou fazer uma surpresa para minha esposa. Aí um dia, eu estava indo eu saía 4h30 da manhã de casa para entrar lá em Pirituba, às 6. Pegava a marginal, pedacinho da Marginal Pinheiro, pegava a Marginal Tietê e pegava um pouquinho da Anguera. Estava na Marginal Pinheiro, assim, ó. Daqui a pouco, eu sinto um tranco no carro e começa a entrar um vento dentro do carro. Eu fui embora. Quando eu entro na Marginal Tietê, o pessoal buzinando para mim, aquele vento dentro do carro, falei, tem uma coisa estranha, encostei o carro, o vidro traseiro do carro voou. No meio da pista eu nem vi. Estava sem o vidro de trás. Falei, Jesus, cheguei na empresa, falei assim, vou comprar outro carro, estou ganhando bem. Fui ali numa agência aqui perto, aqui na Gentil de Moura, cheguei lá, olhei, uma Tempra SW. Quem já teve Tempra aí? Automática não, painel digital. Falei, Jesus, esse carro é meu. Comprei a Tempra. Coloquei gás na Tempra. Devolvi o carro para o meu ex-patrão. Ele falou, rapaz, você já usou o carro? Eu falei, não, eu te devolvo, não te devo mais nada, você não precisa me dar nada. Faltava 10 parcelas. Em um ano, o carro custou, eu não lembro mais quanto custou, mas em um ano, eu gastei quase 10 mil reais naquele carro, fundi o motor 2 vezes. E quando eu fiz a surpresa para minha esposa, eu coloquei um Ituran, aí parei, eu falei, esse carro é emprestado.
Aí parei, liguei, aí levei ela para jantar, eu falei assim, não, esse carro é nosso. Ela sorriu, irmão, aquele sorriso, assim, sorriso branco e metade amarelo. Tipo assim, que você fez? Jesus, perdi dinheiro naquele carro, fiquei chateado, quase processei a agência. Quem é que nunca fez uma burrada na vida? E para terminar, eu quero parafrasear aqui alguns versículos de Eclesiastes 7. Abre aí comigo, Eclesiastes 7, a partir do versículo 1, para a gente terminar. Antes da gente ler o texto na íntegra, eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi. E aí vocês vão, eu vou perguntar assim, ó. Quem prefere ter dinheiro? Você fala assim, eu prefiro. Fala assim, vamos lá. Quem prefere ter dinheiro? Não prefere? Não gosta de dinheiro? Então, Pix 959854513. Anota aí, pode anotar. Você não quer dinheiro, dá para mim, manda para mim. Eu prefiro ter dinheiro, você prefere ou não? Quem não gosta de dinheiro? Eu gosto de ir visitar alguém que teve um bebê que nasceu. Quem não gosta? Quem gosta? Fala assim, eu gosto. Quem gosta de festa? Quem gosta de festa? Né? Uma festinha assim, fala assim, a mulher fala assim, o que nós vamos fazer de janta? Ela fala assim, não, hoje tem festa lá na casa do Amâncio. Ela fala assim, eu não vou precisar fazer janta. Quem gosta de rir? Tem gente que não ri muito, né? Mas quem gosta de rir? Você prefere rir ou chorar? Porque homem que é homem não chora, né? Né? Homem que é homem não chora, né? Verdade. Você prefere entrar numa roda onde vão te dar conselhos ou você prefere ouvir música? Eu prefiro ouvir música, eu prefiro ouvir música, sabe por quê? Porque vão ficar falando muita coisa, às vezes uns velhos falam, né? Uns velhos querem dar conselho, né? Conselho de velho não é muito bom, o velho vai falar, olha, não faz isso. Eu não gosto de ouvir muito conselho, a gente não gosta de ouvir muito conselho, né? Mas entre numa roda de conselho e ouvir música, amanhã eu vou lá na Fundação das Artes, onde eu fui aluno lá, vai ter a Banda Mantiqueira. Banda Mantiqueira é uma banda de música brasileira, onde o meu professor de trombone toca, e sempre quando eles tocam eu gosto de assistir. E eu vou lá ouvir música, né? E meus filhos também gostam bastante, vai ser de grátis, aleluia, glória a Deus. De grátis é melhor ainda, não é? Quem já disse isso aqui, ó? Não vejo a hora desse mês acabar. Ou não vejo a hora desse dia acabar. Quem nunca falou isso aí? Não é? Não vejo a hora desse ano acabar. Nós também abril, metade de abril ainda. Porque é o seguinte, o fim do ano, para alguns, né? O fim do ano fala sobre algumas coisas. Por exemplo, o 13º, né? O 13º que já está comprometido para muitas pessoas, né? Eu não entendo isso. O pessoal da empresa fala assim, meu 13º já está comprometido. Eu falo, mas como que é isso aí? Como que pode? Comprometeu um negócio que não chegou ainda.
Aquelas propagandas assim, ó. Antecipe o seu 13º. 13º é dinheiro na mão. Antecipe o saque aniversário do seu FGTS. Agora é dinheiro na mão. Aí você fala, aleluia. Né? É de Deus. Ó Deus falando aí. É Deus? Que Deus? Que Deus é esse? Quem já não disse assim, ó? Eu sou pavio curto. Eu sou pavio curto. Tem gente que não é, né? Eu sei que tem gente aqui que é. Ou já foi, né? Porque quando Jesus entra na nossa vida, a gente alonga um pouquinho o pavio, emenda um pouquinho, né? O pavio, né? Outros dizem assim, ó. Eu era feliz. Como que é? Eu era feliz? Como que pode isso aí, pastor Fabiano? Você era, mas não sabia, então você não era. Então, essas coisas que eu li, na verdade, estão no texto, mas é aquilo que é gostoso de ouvir. Por exemplo, eu gosto de dinheiro, eu gosto de ir na festa. Quem gosta assim, quem gosta aqui, fala assim, ó, todo velório que tem, não importa de quem seja, eu posso não conhecer, mas eu estou lá. Eu não posso ver, porque antigamente, hoje em dia não tem mais isso, né? Mas antes se velavam as pessoas em casa, né? Minha mãe conta uma história, que o esposo da vizinha morreu, e ela foi lá, né? Estava velando morto na cozinha, na vizinha, na sala da vizinha, e eles eram católicos, estava cheio de vela o caixão. E ela, quando entra comigo no colo, eu começo a cantar parabéns. Ela deixou meu pai lá e foi embora. Eu não entendia, né? Que aquelas velas não significavam parabéns. Para mim era festa. Criança, né? Para mim era festa, né? Ela morrendo de vergonha, né? Saiu do velório. Mas ninguém gosta de ir no velório, principalmente se é de conhecido, entendeu? Tem um irmão, amigo nosso, o irmão Jonas, que ele vai lá na Vila Alpina nos velórios, e ele fica lá esperando uma oportunidade de pregar. Ele fica lá na porta dos velórios, assim, ó, com a Bíblia na mão, de terno e gravata. Fica esperando, alguém chama ele, ele já vai, já prega, ele fica lá. Mas ninguém gosta de ir em velório. Ninguém gosta. E o texto, Salomão, o homem rico, o homem que entendia sobre administração, de multiplicação, o homem que entendia sobre reinar, e é o homem, na Bíblia, considerado o homem mais sábio que existiu, porque Deus disse para ele assim, o que você quer? Olha que privilégio, né? Deus fala assim, o que você quer que eu te faça? Alguns pediriam dinheiro, outros pediriam casa, outros pediriam carro, sei lá. E ele falou assim, a única coisa que eu quero é sabedoria. E aí Deus fala para ele assim, rapaz, você foi esperto, hein? Porque você pediu sabedoria, eu vou te fazer um homem rico em todas as coisas. E ele era rico em todas as coisas. Mas só que mesmo na riqueza e na sabedoria, ele não conseguiu conduzir o seu filho a tê-lo como exemplo. Olha que interessante, né? Um homem rico, sábio, mas não conseguiu. E aí, o apóstolo Pedro diz, o apóstolo Paulo diz, aquele que não governa bem a sua própria casa é pior que o infiel.
Olha que interessante, né? Porque a nossa casa é a nossa base de tudo. Então agora ele está velhinho, olha o seu filho e fala assim: esse menino não vai conseguir governar, não vai conseguir dar conta de tudo que eu construí. E aí ele escreve, Eclesiastes 7. O que é bom, o que é legal e o que é melhor. Legal é ter dinheiro. Quem quer ter mais dinheiro aí? Quem quer? Além de mim. Não quer não? Eu quero. Mas ele fala assim, ó. É melhor você ter uma boa reputação do que muito dinheiro no bolso. Algumas versões dizem assim: melhor o bom nome do que o melhor unguento. Quando fala sobre o óleo, o unguento, fala sobre especiarias que eram muito caras. A Bíblia não fala sobre a mulher que pegou um vaso e quebrou aos pés de Jesus e lavou os pés de Jesus, e alguém disse assim: meu Deus do céu, se tiver... eu acho que foi Judas que gritou assim, né? Se tivesse vendido isso aí, daria muito dinheiro. Ele estava pensando no dinheiro. Oi? Estava pensando no dinheiro. Estava pensando no dinheiro. Será? Porque ele estava pensando no dinheiro. Mas, então, a Bíblia quando fala sobre óleo, sobre unguento, está falando sobre coisa cara. Sobre coisa que valia muito. Então, é melhor você ter boa reputação. Você quer ver? Você chega perfumado num lugar, bem vestido, as pessoas não olham. Não olham. Você chega bem vestido, perfumado. Só que se chegar um político que você conhece, que ele roubou, que ele fez, se ele chegar bem vestido, se ele chegar de carrão, se ele chegar perfumado, se ele chegar no lugar onde você está, você vai aplaudi-lo? Por quê? Por causa da sua reputação. Então, é melhor que você tenha uma boa reputação, não tendo muito dinheiro, do que você ter muito dinheiro no bolso e estar mal falado. E melhor é o bom nome. Você quer ver, ó? Ter nome, tem algumas famílias de nome. Por exemplo, a família... Fala aí um sobrenome de família rica. Saad, família Clabin, família Setúbal, família Matarazzo, não é? Família Maluf. Quando fala família Maluf, você já fala: ai meu Deus, não é? Porque o problema é que, olha que uma coisa interessante, a questão é que os filhos, mesmo não tendo participação no erro do pai, leva o sobrenome, certo? E o sobrenome conta muito. Ninguém vai falar assim: olha, um exemplo, a família Maluf, todo mundo sabe de muitas coisas do Maluf, alguns provaram, outros não provaram, foi preso, não foi preso, não interessa. Aqui a questão é, você corta essa parte aí. Mas a questão é, qual é o seu sobrenome? Seu sobrenome, os seus filhos levam o seu sobrenome, seus netos levarão o seu sobrenome, e talvez daqui a alguns anos alguém diga assim: qual é o seu sobrenome, Nini Salomão? Hã? Torres. Suas filhas têm o Torres? Se elas quiserem levar o Torres para... Né, porque geralmente o homem... Minha esposa continuou com o sobrenome lá do pai. E tem o meu também. Mas algumas tiram, né, o sobrenome do pai. Mas geralmente filho leva o sobrenome do pai. E alguém pode dizer assim: Torres, peraí, tinha um cara que era lá da igreja da Vila Moraes, que era líder dos homens, era um cara gente boa pra caramba,
era um cara que abençoava todo mundo. Quem chegava na igreja, ele abraçava. Eu conheci o Torres. Você é parente dele? Você é neta? Não, eu sou neta dele. Agora, se fosse o contrário, tinha um cara lá na igreja que, tinha que passar longe dele. Porque, irmão, na igreja tem, ou não? Na igreja tem os fofoqueiros, tem ou não? Aqui não tem, não, aqui não tem. Aqui só nas igrejas em alguns lugares. Aqui não tem. Mas, às vezes, em algumas igrejas tem os fofoqueiros, né? Tem assim, fala assim, ô Júlio, a gente precisa orar pelo Nini, rapaz. Aí o Júlio fala o quê? Está precisando mesmo. Aí eu vou falar assim, eu vou te contar um negócio. Vou te contar um negócio do Nini, mas é o seguinte, é para você orar, rapaz. Você me ajuda a orar pelo Nini? Aí já estão ligando aí, para falar do Nini. Você me ajuda a orar, mas você não conta para ninguém? De jeito nenhum. Então eu vou te contar para a gente orar. Eu vou te contar primeiro, depois nós vamos orar. Tá? Aí já, entendeu? Aí o negócio já ficou esquisito. Então, melhor é o bom nome. Bom nome não é sobre ter o nome limpo na praça. Eu tive um problema há uns 5 anos atrás de emprestar nome, que eu estou resolvendo até hoje. Quando eu cheguei lá na loja, para fazer o boleto lá do sofá que eu comprei, a primeira financeira não aprovou. Porque essa semana eu ainda fui no banco, o cara falou, não, mais uns 3 dias está resolvido. Fui lá com a pessoa para resolver. Vamos ver se agora resolve, pelo amor de Deus, não aguento mais. Quem já teve o nome sujo na praça sabe que é terrível, não consegue fazer nada. Ainda mais quando não é por um problema seu, você emprestou o seu nome. Salomão fala assim, não empresta o seu nome. Se você emprestou, até às vezes você fala, não, é meu cunhado. É meu cunhado. Emprestei não, meu cunhado. Não, é para o meu primo. Acontece, irmão. Nas melhores famílias acontece, sim ou não? E é ruim. A primeira financeira não passou. Eu falei, bom, o não eu já tenho, tenta na próxima. Eu falei assim, se eu não sair daqui com esse sofá hoje, que minha esposa já sentou, já abençoou, já ungiu, já disse que é dela, agora já era. Se eu não sair hoje com esse sofá daqui, eu volto a semana que vem, mas esse sofá é meu. Aí a segunda, ele falou, não, vamos lá. Que se passou da segunda fase aqui, seu nome está bom. Eu falei, não, tenta aí. Mas é terrível, irmãos. É ruim isso. Então é melhor você ter um bom nome. Você pode não ter dinheiro. Você quer ver? Esse meu patrão que me vendeu um carro na confiança, eu abri minha empresa de informática, sabe o que ele fez? Ele falou assim, está precisando de um segundo carro lá para o seu sócio? Eu tenho um carro aqui, vou te vender o segundo carro na confiança. Fez um boletinho lá e me deu, falou, paga. Me vendeu como que era o nome da Royale? Lembra da Royale? Quem lembra da Royale? Carrão, grandão. Me vendeu um Escort e uma Royale na confiança, só na força da reputação. Então, olha a importância de você ter por onde você passar, irmão, você pode ter sido maltratado, você pode ter sido pisado, mas se você tem uma boa conduta, não esquenta não, porque em outro lugar, Deus vai abençoar e exaltar você. Isso é certo e líquido. Opa, vamos ver aqui, não é o meu não, só vamos terminar. Terminando, vamos lá, melhor é a reputação do que dinheiro no bolso. Melhor é o dia da morte, ninguém gosta de ir no velório, mas melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Sabe por que ele diz isso? Porque no dia que você morrer, alguém vai olhar assim no seu caixão e vai falar assim, aqui
esse cara aqui, ó, foi um homem de Deus na minha vida. Esse cara aqui me abençoou. A sua esposa, se ela estiver viva, ela vai dizer assim: esse homem foi o homem da minha vida. Os seus filhos vão dizer assim, ó: esse é o meu pai. Sabe aquela história do homem que morreu? E aí todo mundo passa no caixão e fala assim: esse era um santo homem de Deus, fazia visita na minha casa, levava a ceia para mim, me abraçava no culto. E teve uma hora que os filhos olham assim para a mãe e falam assim: mãe, faz favor, dá uma olhada, vê se é o pai mesmo que está ali no caixão. Porque esse não era os filhos, não era o pai que os filhos reconheciam. Todo mundo reconhecia o pai, o abençoado, o diácono, o pastor abençoado. Mas dentro de casa ele era um tranqueira. Pensa bem. Mais vale um funeral, ir a um funeral, do que uma festa. Quem já viu assim, ó? Na festa, quem não se fala, senta de um lado de outro e ainda fica reparando a roupa do outro. Na festa dos irmãos, aleluia, glória a Deus. Todo mundo sai da festa, ainda tem gente que sai falando mal, falando assim: nossa, aquela comida estava fria, aquele pão com carne louca estava tão duro, aquela comida estava tão fria. Mas no velório, ninguém sai falando assim: aquele defunto estava tão frio. Você já viu alguém sair falando que o defunto estava gelado? Porque o defunto é gelado mesmo. No velório não sai ninguém falando mal do outro. No velório a gente fala assim: meu Deus, era tão novo, não é? A gente reflete mais no velório. Na festa não, na festa, ó, ninguém está nem aí para nada. Homem não chora? O irmão falou que vinha aqui para as reuniões e saía chorando, não é? Muita gente aprendeu que homem não chora. Ninguém sai de um velório sem aprender uma lição. Chorar, versículo 3, é melhor do que rir. Porque quando você ri, na hora parece que você está rindo e está tudo bem. Mas quando você está sozinho, se você chora, é melhor aquele choro que te limpa a alma do que aquele riso que não te fez diferença nenhuma. É melhor você ficar no cantinho chorando, porque você ir num encontro de stand-up, onde eu vou contar piada, e aquilo não vai te acrescentar nada. Melhor é a repreensão do sábio do que as canções do insensato, né? Eu gosto de ouvir música, mas eu prefiro sentar e ouvir quem vai me dizer alguma coisa que vai me acrescentar. Melhor é o fim das coisas do que o início. Quem já abriu uma empresa aí e quebrou? Quem já abriu além de mim? Alguém já abriu uma empresa aí, teve que fechar por... Ninguém aqui? Já abriu? Eu já abri uma empresa. Aí eu vou dizer assim: quem quebrou não foi a empresa, porque a empresa era eu. Quem quebra somos nós, não é a empresa. Quem quebra somos nós, porque às vezes a gente não sabe administrar, não estamos preparados para aquele momento. Então a empresa não é a empresa que quebrou, sou eu que quebrei. Não sabia administrar. Meu sócio falava assim: eu vou tirar mais quinhentão lá. Eu falava: não, pode pegar. Mas era o quinhentão da conta que ia vencer no fim do mês. E eu não tinha tato administrativo. A empresa quebrou. E eu fiquei com o nome, que era o meu nome, né? Fim das coisas é melhor do que o começo. Quando a gente começa, né? Quem já começou alguns cursos e já parou na metade, além de mim? Mais alguém? Já começou um curso, aí fala: não é esse aqui não. Aí começa outro, fala: não é esse aqui também não. Aí a gente fala: nossa, eu já comecei 38 cursos. Mas quando você... Agora, quem já terminou algum curso aqui? Qual a satisfação que dá? Não é gostoso? Na formatura, ó, chapeuzinho na cabeça. Algumas formaturas não tem chapeuzinho na cabeça, mas é o melhor, o fim das coisas
do que o início delas. E para a gente finalizar, versículo 9. Versículo 9. Não perca a cabeça, quer dizer, pavio curto não te leva a nada. Fala assim, todo dia você fala assim, Jesus, aumenta um pouquinho meu pavio, me ajuda. Que pavio curto só te leva a lugares que você não gostaria de ir, mas você vai, porque você tem um pavio curto. Aqui não tem mais ninguém, porque todo mundo que já foi salvo em Jesus Cristo, o pavio já... quando você fala assim, Jesus, eu te aceito, ele fala assim, um pouquinho mais de pavio para você. E pare de dizer, eu era feliz e não sabia. Porque se você não sabia, então você não era feliz. Se você não sabe que você é feliz, então você não é feliz. Se você não sabe que você é feliz, você não é feliz. Às vezes a gente fica... Quem já olhou álbum de fotos? Pega aquelas fotos assim, dá aquele aperto no coração e fala assim, eita, eu era feliz e não sabia. Olha, não era. Porque quem é feliz, sabe que é feliz. E quem tem Jesus é mais feliz, porque você sabe todos os dias que mesmo triste por uma coisa que aconteceu, mesmo uma noite ficando triste, a alegria vem sempre de manhã cedo. Então, na verdade, a felicidade não é um momento. A felicidade é um estado de espírito. Você é feliz, mesmo na tristeza, você continua sendo feliz, porque a felicidade está no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Amém ou não amém? Ouvimos aqui Salomão. Eu te convido a, nesse momento, curvar a sua cabeça. E o último versículo é o versículo 14. O dia bom é um convite para você comemorar. Comemore suas conquistas, comemore os seus acertos, mesmo que sejam pequenos. Se você bater um prego e conseguir acertar o alvo e não acertar o dedo, comemore. Se você comprar uma cadeira e ela não vier quebrada, comemore. Se você comprar um carro e ele te levar para onde você quer, comemore. No dia do teu aniversário, não se tranque no quarto e, muito pelo contrário, olhe no espelho e diga assim, mais um ano que o Senhor me concedeu. E no dia ruim, versículo 14, no dia bom comemore, e no dia ruim reflita, porque tanto o dia bom como o dia ruim foram feitos para que nós possamos crescer na vida e lembrar que não importam as circunstâncias, existe um Deus que vela por nós, enquanto nós dormimos, quando nós estamos acordados, o Senhor está velando por nós, e Ele está conosco todos os dias. Não importa o seu poder aquisitivo, não importa o tanto de dinheiro que você tenha, mas se você estiver em Deus, se você estiver em Cristo, se você tiver a sabedoria que vem de Deus, a sua vida será mais leve, a sua vida será melhor, e em todas as coisas o Senhor irá colocar as suas mãos, e você viverá com a sua família e comerá o melhor desta terra. Senhor, obrigado por este tempo de reflexão. Não são as minhas palavras, não são as minhas palavras que trarão mudança, mas é a tua vontade,
é o teu Espírito operando nos corações. Neste papo de amigos que tivemos, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, refletindo sobre as questões da vida, e que em cada momento da nossa vida, em cada situação, nós possamos olhar as palavras que foram deixadas por Salomão, o homem que começou vivendo o melhor de Deus e terminou vivendo o pior da sua história. Que nós não sejamos como Salomão, que porventura talvez nós não tenhamos tanta sabedoria como Salomão, mas que nós possamos viver o melhor do Senhor até o fim dos nossos dias. Obrigado por este tempo, obrigado pela liderança de homens, obrigado por estes homens que estão aqui, por esses irmãos e irmãs que estão aqui. Obrigado por este tempo, em nome de Jesus.